Oi pessoal, nós vamos refletir hoje sobre Mateus capítulo 24, versículo de 15 a 31, que é a grande tribulação e a parousia. Vai explicar o que significa isso, né? Mateus capítulo 24, versículos de 15 a 31. Então nós vamos falar sobre o capítulo 24 de Mateus, versículo 15 a 31. Você pode ir lá em Marcos, capítulo 13, versículo de 14 a 27. É o mesmo conteúdo. Vai em Lucas, capítulo 21, versículo de 20 a 28. Também são textos semelhantes. O texto fala de abominação da desolação. Mateus está se referindo então ao profeta Daniel, né? Nós já vimos num vídeo anterior. O profeta Daniel. A abominação da desolação. Está se referindo àquela profanação do templo de Jerusalém por antigo quarto Epífanes, que colocou lá a estátua do deus grego, Zeus, Júpiter, o Zeus olímpico, mesma coisa. Zeus é o principal deus pagão, né? Da Grécia, sobre o altar dos holocaustos, onde se fazia o sacrifício dos animais do templo. E tirou o sacrifício, que eram dois por dia, tirou. Então, o antigo quis tornar o judeu grego, queria que o judeu assumisse a religião grega, o jeito de ser grego, assumisse a cultura grega. E é impossível isso. É a mesma coisa que você querer fazer que um indígena assuma a vida nossa, normal, comum, de quem não é indígena. É muito difícil. É muito difícil, né? É uma falta de respeito com as pessoas, né? Antigo quarto Epífanes, que era o rei grego da Palestina, queria isso, que os judeus se tornassem gregos. Então, no templo, todos os sacrifícios cessaram. Holocaustos, oblações, no templo de Jerusalém. Todos os sacrifícios pararam de ser oferecidos. A abominação era a colocação da estátua do deus pagão no templo. A desolação era o fim do culto ao deus Javé, o fim do sacrifício. O pessoal ficou desolado, contrariado, né? Então, a abominação é a colocação da estátua de Júpiter no templo de Jerusalém. Desolação é o fim do culto ao deus Javé. A verdadeira desolação é o templo vazio. Desde que Jesus saiu dele, para não mais voltar. Porque no começo do capítulo 24, versículo 1 do capítulo 24, Mateus fala assim, Jesus saiu do templo. Então Jesus supera o templo. O templo é dos judeus. Jesus supera o templo. Ele sai do templo. O templo é vazio para nós, não tem sentido para nós. O sacrifício de animal não tem sentido para nós. Deus não precisa de sangue de animal. O sacrifício para nós agora é Jesus. Jesus é o cordeiro imolado, sacrificado na cruz. Justamente o contrário do que os macabeus fizeram, né? Porque os macabeus purificaram o templo, rededicaram o templo e fizeram de novo o altar para retomar o sacrifício. Para nós cristãos não tem que atualizar o templo, tem que purificar o templo. Tem que abandonar o templo dos judeus. O templo agora é a igreja para nós, a igreja cristã. Os zelotas, que eram um partido político religioso revolucionário, queria expulsar os romanos pela espada, pela guerra. Os zelotes também queriam expulsar os sumos sacerdotes do templo, por terem sido partidários dos romanos. Os sumos sacerdotes eram partidários dos romanos, puxa-saco dos imperialistas, né? E queria proibir o sacrifício ao imperador romano. Eles queriam oferecer sacrifício ao imperador romano no templo. Os zelotas lutaram para que isso não acontecesse. Oferecer sacrifício e oblação para um homem, que era o imperador romano, né? Ele não faz isso com um homem, faz com Deus, oferece para Deus. Isso originou uma festa para os judeus, essa purificação do templo dos macabeus. É a festa da dedicação, a festa das luzes, né? Isso está lá em primeiro livro dos Macabeus, capítulo 4, versículo 59. Primeiro livro dos Macabeus, capítulo 4, versículo 59. É a rededicação do templo, é a festa das luzes. Para Mateus, o templo devia ficar desolado. E os da Judéia deviam fugir para os montes. Foge do templo. Nossa conversa agora é outra. Não é mais sobre o templo de Jerusalém, é sobre o templo de Jesus. O corpo de Jesus que é o templo. Né? E de fato, os cristãos fugiram de Jerusalém para a cidade de Pela, na Transjordânia, no ano 66 depois de Cristo. Transjordânia é além do Jordão. Aquém do Jordão. A Cisjordânia é além do Jordão. Cisjordânia é a Palestina hoje, né? A Transjordânia é para cá do Jordão. Rio Jordão. Então teve essa fuga mesmo, né? O texto fala, fugir para os montes e tal. A fuga deve ser imediata, rápida, sem preocupação em carregar nada. Nem manto, nem gravidez, nem amamentação, nem inverno, nem preceito do sábado. Abandona tudo. Agora você vai
você vai seguir Jesus, que é outro tempo. Uma fuga precipitada por causa da aproximação da invasão do exército romano inimigo. Então vocês fujam para os montes, não se deixem dominar pelos romanos. O que foi essa grande tribulação de que fala Mateus, nesse capítulo? Foi a guerra judaica contra Roma. É orientada, é dirigida pelos zelotas, do partido político zelota. Tinha 2 zelotas no grupo dos 12 de Jesus, os apóstolos. Simão Cananeu, que era zelota, e Judas Iscariotes, que também era zelota, né? Ambos queriam expulsar os romanos pela espada, né? Só que os romanos venceram. Tinha mais armas, tinha mais gente, mais soldado. Venceram os zelotas, né? E massacraram, perseguiram e massacraram os zelotas. Para a violência não continuar indefinidamente, os cristãos não podiam se deixar seduzir pelos falsos messias, que incentivavam a violência, ilusão de uma salvação fácil. Então o texto fala, cuidado, não vão atrás dessas pessoas que estão prometendo muito facilmente, não prometendo milagres demais, curas demais. A vida não é tão fácil assim, né? Ah, você está na cadeira de roda, vem cá que eu vou rezar para você e vai acontecer um milagre na sua vida. Isso não é fácil, não vai acontecer, né? Não é fácil, né? Não é assim que as coisas acontecem, né? É uma ilusão. São falsos messias, né? Os cristãos não devem restaurar uma nova ordem com base no messianismo judeu, davídico, antigo, mas baseado numa nova ordem trazida por Jesus. Não naquela ordem baseada na restauração da realeza do rei judeu, o nacionalismo judaico do povo judeu, não. Agora, a nova ordem é o resgate da dignidade humana, a vivência do amor, da misericórdia. Essa é a prática de Jesus. Essa é a nova ordem, né? Uma construção de relações fraternas, relações justas na comunidade cristã, na sociedade. Então não é mais a ordem judaica, é a ordem cristã. O Cristo não estará aqui nem ali, mas a sua parousia, ou epifania, manifestação de Deus, né? A manifestação final de Deus, chama parousia em grego, né? A manifestação final última de Deus, a sua vinda, vai ser impossível de localizar, porque vai ser igual um raio, que aparece e desaparece, né? Vai alcançar o mundo inteiro, não é só aqui, ali, não, o mundo inteiro, a manifestação plena de Jesus. Nós não temos que ficar simplesmente esperando o Messias, mas precisamos ver onde está o Filho do Homem, que é Jesus de Nazaré. Aí está o Messias. Ah, como é que eu vou seguir Deus? Como é que eu vou entender Deus? Faça o que Jesus fez. Ande como que ele andou, faça o que ele fez, cante como ele cantou, reze como ele rezou. É a música do Padre Zezinho, né? Um dia uma criança me parou, né? Amar como Jesus amou, falar como Jesus falou, viver como Jesus viveu, sentir o que Jesus sentiu. Está sentindo Deus. É a música do Padre Zezinho. Então o templo de Jerusalém agora está vazio, está inútil. Por quê? Ele não reconhece Jesus como Messias, como Cristo. Então o templo está vazio, está inútil. Não serve mais para nada, né? Mateus capítulo 24, versículo 28, fala assim, ó, onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres. Quer dizer, o Senhor vai reunir seus mortos, uma manifestação de Jesus, através da sua morte de cruz, que é o cadáver, né? O cadáver que apresenta Jesus morto. Os abutres, o que são os abutres aqui? Não sei, pode ser o sacerdote, pode ser os anciãos, pode ser os fariseus, romanos, até nós cristãos que aguardamos com ansiedade a salvação que vem de Jesus, né? Nós estamos ao redor do cadáver, né? Ao redor do Cristo crucificado. A vida de Jesus vai ser tão luminosa, a vinda dele, que vai escurecer todas as potências do céu. O sol, a lua, tudo vai escurecer. Não é que isso vai acontecer de verdade, não. É só um modo de falar, né? Que a luz de Jesus é mais forte que a luz do sol, que a luz da lua, que a luz das estrelas, né? Vai escurecer o céu. Os escolhidos de todos os cantos do mundo vão se reunir ao redor do Filho do Homem, que não é um derrotado, mas um que tem poder e glória. Esse é o sentido do capítulo 24. Tribulação não é que vai ter uma tribulação, todo mundo vai sofrer, não. Tribulação é um modo de falar, né? Nós vamos ter uma reviravolta na sociedade, na comunidade, por causa da vinda da grande luz, que para nós é Jesus. Por hoje é só, um abraço, fiquem todos com Deus.